Fantastic Four número 73. Essa edição foi lançada em abril de 1968. Foi escrita por o grande Stan Lee e os desenhos do não menor Jack Kirby. História de hoje: a Batalha das Chamas. Os integrantes do Quarteto Fantástico enfrentam uma situação perigosa envolvendo o Doutor Destino e uma ameaça ligada ao Demolidor. A tensão aumenta quando uma poderosa máquina é utilizada para localizar e atingir o inimigo. O plano, porém, acaba colocando os heróis diante de uma situação inesperada. O confronto se intensifica quando Coisa e o Senhor Fantástico tentam descobrir se o Doutor Destino realmente está por trás dos acontecimentos. O Demolidor percebe que algo está estranho e ele entra dentro do próprio corpo. De repente, o Demolidor é surpreendido por uma violenta rajada de fogo e, sem entender nada, ele logo percebe que está sendo atacado pelo Tocha Humana. O mistério aumenta, deixando os heróis diante da dúvida sobre quem está realmente controlando aquela situação. O Demolidor consegue reagir ao ataque e tenta escapar do alcance do Tocha Humana. Percebendo que não conseguirá resistir por muito tempo, ele usa sua agilidade e estratégia para desviar dos golpes. Seu plano funciona, o impacto atinge uma estrutura elevada e provoca uma grande explosão. Enquanto o Demolidor recupera a consciência, o restante do grupo começa a se aproximar. A situação continua confusa. Depois do confronto, o Demolidor e o Senhor Fantástico encontram-se com o Homem-Aranha. A conversa revela que os heróis estão sendo confundidos com o Doutor Destino e que uma ameaça maior pode estar por trás de tudo. O Homem-Aranha decide ajudar, mesmo diante da confusão. Enquanto o grupo tenta entender a situação, o Homem-Aranha parte para investigar o que está acontecendo pela cidade. Durante sua busca, ele percebe a presença de uma poderosa ameaça e se prepara para descobrir se o responsável continua agindo. Ao longe surge Thor, envolvido em outro confronto. O Homem-Aranha chega ao local onde o Demolidor e o Senhor Fantástico estão reunidos e percebe imediatamente que existe algo errado. Os heróis explicam que estão enfrentando problemas com inimigos que parecem estar ligados ao Doutor Destino. Mesmo desconfiado, o Homem-Aranha decide colaborar. Enquanto conversam, o grupo percebe que precisa agir rapidamente. Já começa a confusão quando aparece Coisa e o Senhor Fantástico e agarra logo o Demolidor, sem perguntar nem nada. Envolvido em uma batalha mostrando que a ameaça pode ser muito maior do que eles imaginavam. Em meio ao caos, Thor revela que existe uma tensão entre o Quarteto Fantástico e o Demolidor, mas sua atenção precisa estar voltada para uma ameaça ainda maior. Enquanto isso, a vida de Demolidor continua em perigo. Homem-Aranha percebe que precisa descobrir quem está por trás da confusão antes que seja tarde demais. O Coisa e o Senhor Fantástico observam a movimentação enquanto o mistério sobre o verdadeiro inimigo se aprofunda. O confronto se torna ainda mais intenso quando o Coisa tenta impedir que o Demolidor continue na luta. Mesmo enfraquecido, o herói consegue reagir e surpreender os adversários com sua força. O Senhor Fantástico tenta alertar seus companheiros sobre o perigo, mas a situação sai rapidamente do controle. Em meio à confusão, a poderosa arma conhecida como Demolidor volta a ser acionada. O impacto provoca uma violenta explosão, dando Coisa a oportunidade de escapar. A explosão atinge o edifício Baxter, mas o grupo não perde tempo e decide partir em busca do Doutor Destino. O Homem-Aranha e o Thor seguem juntos, embora a tensão entre os dois aumente enquanto tentam descobrir o que realmente está acontecendo. Thor revela que perdeu parte de seus poderes e está determinado a recuperar sua força. Os heróis atravessam a cidade em alta, enquanto Thor demonstra preocupação com o possível confronto com o Quarteto Fantástico. O confronto começa quando o herói percebe que uma voz conhecida está se aproximando ao chegar ao local e descobre que o Doutor Destino criou robôs extremamente semelhantes aos heróis, dando início a uma batalha caótica. Enquanto o Quarteto Fantástico tenta entender a situação, Thor entra na luta, mas a presença de inimigos disfarçados torna tudo ainda mais confuso. Thor e o Coisa entram em confronto durante a confusão provocada pelos planos do Doutor Destino, enquanto os heróis tentam descobrir quem realmente está do lado deles. Thor enfrenta o poderoso Coisa em uma batalha de força e velocidade. O clima fica mais tenso quando o verdadeiro inimigo permanece escondido, manipulando os acontecimentos. O confronto entre Thor e o Coisa chega ao auge quando o Deus do Trovão enfrenta
o seu poderoso golpe com seu martelo, atingindo o adversário com enorme força. O impacto da batalha demonstra que nenhum dos dois pretende recuar. Mesmo diante da violência do confronto, Thor permanece determinado a defender sua honra e a de Asgard. Na luta, o Coisa consegue surpreender Thor e derrubá-lo com um golpe poderoso, deixando o Deus do Trovão temporariamente sem seu martelo. Mesmo sem seus poderes, Thor demonstra sua resistência e sua natureza guerreira, levantando-se para continuar enfrentando o adversário. Enquanto os dois continuam o combate, a ação se divide para os céus da cidade, onde o Homem-Aranha surge tentando impedir que a violência se alastre enquanto foge das chamas do Tocha Humana. O Homem-Aranha está sendo atacado pelo Tocha Humana e percebe que está sendo levado para uma armadilha. Enquanto atravessa os prédios, ele questiona o misterioso inimigo e tenta descobrir onde o Doutor Destino está escondido. Ao chegar à área industrial, ele percebe que o perigo é ainda maior. O inimigo lança uma poderosa rajada contra ele, obrigando o herói a usar toda a sua agilidade para sobreviver. Reed Richards e seus aliados enfrentam mais uma ameaça, enquanto o verdadeiro inimigo demonstra possuir reflexos e habilidades impressionantes. Em meio ao confronto, uma explosão enfraquece a estrutura do local, fazendo com que os heróis despenquem entre os escombros em direção ao laboratório abaixo. Mesmo em condições perigosas, o combate continua. O adversário parte para cima de Reed, tentando aproveitar sua vantagem física, mas o líder do Quarteto Fantástico usa sua incrível elasticidade e agilidade para escapar dos golpes. Reed Richards parece que está diante de uma máquina semelhante aos robôs do Doutor Destino e tenta usar sua própria habilidade para descobrir uma maneira de neutralizá-la. Enquanto luta, ele é surpreendido por um poderoso choque elétrico, mas consegue resistir e continuar investigando a origem daquela tecnologia. O Demolidor entra em ação e percebe que os sentidos aguçados de Reed estão sendo usados para localizar os pontos fracos dos inimigos. Aproveitando a distração, ele ataca com precisão e consegue atingir Reed Richards. O Coisa continua enfrentando Thor em um combate brutal, tentando impedi-lo de recuperar o controle da situação. Mesmo ferido e enfraquecido, Thor reafirma sua natureza divina e sua determinação, recusando-se a aceitar a derrota diante do poderoso adversário. De repente, Thor retoma sua ofensiva e parte para o ataque, surpreendendo o Coisa com um golpe devastador. A batalha ainda ganha mais intensidade enquanto os dois demonstram uma força extraordinária. A batalha entre Thor e Hulk continua intensa. Enquanto os dois trocam golpes e provocações, Thor percebe que o Coisa está resistindo mais do que ele esperava. Mas o confronto começa a revelar o quanto Ben Grimm está abalado com toda a situação. O Coisa demonstra sua frustração e percebe que o antigo Quarteto Fantástico parece ter se transformado em algo completamente diferente. Entre golpes e porradas, ele começa a questionar o que realmente está acontecendo e por todas essas razões está pensativo. Thor parte novamente para cima do Coisa com enorme velocidade, tentando derrubá-lo com um golpe decisivo, mas enfrentando uma força impressionante, o Coisa consegue resistir e permanecer de pé, deixando Thor surpreso com sua incrível resistência. Determinado a vencer, Thor continua atacando, enquanto o Coisa tenta descobrir uma maneira de contra-atacar. Um novo golpe atinge o campo de batalha com enorme impacto, mas à surpresa de Thor, o Coisa continua firme de novo. O Demolidor continua lutando com Reed Richards, mas percebe que o confronto pode revelar a verdade por trás de toda a confusão. Reed tenta imobilizá-lo usando sua elasticidade, enquanto o Demolidor insiste que precisa provar que acredita realmente que está enfrentando o líder do Quarteto Fantástico. A situação muda quando Reed finalmente consegue falar e explicar o que está acontecendo. Nesse momento surge uma revelação importante. A pessoa que todos acreditam ser o Demolidor não era o que parecia. A verdadeira identidade do herói começa a ser esclarecida. A verdade finalmente começa a aparecer. Os heróis percebem que os acontecimentos recentes foram provocados pelos planos do Doutor Destino, enquanto as ações dos robôs e os confrontos acontecem de repente, fora da situação esclarecida. O grupo percebe que precisa descobrir onde o destino está para acabar com ele. Enquanto isso, Coisa segue determinado a encontrar o responsável por toda aquela confusão. A equipe decide não invadir diretamente a Lativéria,
reconhecendo os riscos de enfrentar o governo do destino em seu próprio território. O capítulo termina preparando o próximo desafio, com a promessa de uma nova aventura envolvendo o Surfista Prateado e Galactus.